Henrique, quando eu conheci Jesus, para mim não era errado eu beber. Para mim não era errado eu me masturbar. Para mim não era errado eu ter relações sexuais com outra mulher antes do casamento. Uhum. Entende? E aí entra naquela questão que você perguntou, como que é um relacionamento de um cristão com outra pessoa. E quando a Bíblia mostra para mim que eu tenho autocontrole, que eu posso vivenciar isso, que eu já vivenciei isso, mas que eu posso vencer, porque eu já praticava. Se você praticar algo para você conseguir parar, é complicado. É Porque complicado. às vezes já viram tipo um costume, uma mania. Não, vira um vício de verdade. Sim, porque nós só falamos de vício, questões, colocamos vício como bebida, droga, mas masturbação também é um vício. Relações sexuais também vira vício. Pornografia também vira vício. Entendeu? A masturbação, o cara fica com ejaculação precoce e quando tem relações sexuais com a sua companheira, muitas vezes não consegue. Por quê? Porque está acostumado com a questão da masturbação. Então, vícios são muita coisa. E quando entrou nessa questão de eu conseguir, poxa, você tem que lutar contra isso daí, aí acontecia aquilo que eu falava, eu queria fugir. Por quê? Porque é muito difícil você lidar com você mesmo. É muito difícil você vencer suas próprias dificuldades. Então, vinha essa questão dos conselhos. Vinha a questão do caminhar junto. Vinha a questão de mostrar que a gente consegue vencer. Aí que entra quando eu perguntei da história lá dos projetos da igreja, aí você falou do sopão. Não seria muito mais amplo que isso, por exemplo, justamente ter um projeto que ajudasse esse jovem que estivesse nessas condições? Isso não seria bacana? Sim, mas vamos ver assim, nós estamos numa comunidade, né? Essa é a primeira ou a segunda comunidade maior de São Paulo, né? A segunda maior comunidade de São Paulo. Qual a desigualdade social daqui? Muito grande. Gigante. Nós temos comunidades dentro de comunidades. Então, exemplo aqui, ó, tem o Paraisópolis e tem uma favela dentro do Paraisópolis. Isso mesmo. O que quer dizer? Tem pessoas que conseguem ter a sua casa e tem outros que estão em situação de rua dentro do Paraisópolis. É verdade. Só que o que tem a sua casa também é uma classe trabalhadora, né? E também tem suas dificuldades ali. Então tem comunidade dentro de comunidade, é algo muito louco. Algo muito louco mesmo. E se a gente for parar para perceber, muitas pessoas não têm muito o que comer. Que necessitam de uma cesta básica, que necessitam de uma ajuda, que necessitam, que pede pro seu parceiro, o seu vizinho, muitas vezes, você tem um arroz, você tem um óleo, você tem um leite. E a comunidade como um todo vai crescendo, vai se desenvolvendo e vai ajudando um outro. Por quê? Porque todo mundo está na mesma situação. Então, o que eu quero dizer para você é que levando o alimento, nós conseguimos conhecer mais as pessoas e ter um acompanhamento, porque não é só o alimento que a gente leva. A gente leva aquilo que nós recebemos, Recebemos Jesus. É porque o alimento também, ele vai ser uma coisa paliativa, né? Vai ser só naquele momento, mas ele precisa, às vezes, de uma palavra, ele entender que aquilo que ele tá vivendo aqui naquele momento não é bom, que ele pode sair daquilo, que ele pode melhorar. E o alimento é só uma ponte, porque daí você pode ter um relacionamento. É uma ponte para você chegar até aquela pessoa. Para você ajudar de verdade. Nosso intuito de verdade é fortalecer as pessoas, ajudar as pessoas, né? Entendeu? Nosso intuito é fazer com que ela consiga vencer o seu próprio eu, que ela consiga conhecer Jesus, que ela saiba quem é esse Jesus que mudou a nossa vida. Porque Jesus mudou a minha vida. Do mundo que eu vivia para o mundo que eu tô agora é um mundo completamente diferente. Entendeu? Então, foi o que eu falei pra você. A questão de masturbação, era viciado em masturbação, era viciado em relações sexuais. Tanto que eu não conseguia ficar 2 dias sem me masturbar. Tanto que eu não conseguia ficar 3 dias sem ter relações sexuais com qualquer tipo de mulher que eu encontrasse na rua. Entendeu? Então, nós pensamos, é sério, cara. A gente fala assim, mas é muito real a nossa vida. Nosso contexto, ainda mais aqui dentro, é muito real. O quanto de você vê de jovens hoje que vai pra balada e tem relações dentro da balada mesmo. Na rua hoje, na rua. No beco. Muito. No beco. Nós você anda de manhã, o que você encontra de camisinha nos becos por aí E a gente quer disfarçar, mas não, é uma realidade que nós vivemos. Tem que falar esse assunto, tem que trazer à tona aos nossos olhos para que a gente fale mesmo sobre esse assunto, porque não adianta colocar debaixo do tapete, né, cara? Tem que colocar a realidade no que é realidade, que só assim as pessoas vão entender o que deve ser feito, o que é verdade, o que é realidade, o que é enganação, né? Se você for falar que um jovem não tem vontade de ficar com várias meninas, é mentira. Você fala...
O negócio é tipo E assim. tá tão fácil também. Tá tão... Tá tão É, fácil para ambos, realmente. Pra ambos. tanto para mulher como para o homem, né? Sim. Você ia falar? É tipo assim, sobre a masturbação ou relação a qualquer outro vício, assim, entre os jovens. É que é algo que ninguém coloca assim na mesa, vamos conversar. Os países estão cada vez mais distantes. Então sempre tem que ter, tipo, um intermediador. Alguém vai lá, fala com ele, outro adulto. Aí às vezes os pais até se incomodam e evitam, tipo, o filho de falar com outras pessoas, pá. Aí ele fica naquela bolha. Aí para ele tudo que tá lá dentro tá certo. Aí no caso é assim que você se refere também? O que nós fazemos? Muitos pais, eles acabam não conseguindo conversar com o seu filho abertamente sobre essas questões. Você comentou. A questão de masturbação, poucos pais falam. Cara, às vezes também é da própria adolescente. Eu morria de ver. Eu tenho só mãe, né? Uhum. Meu pai separou da minha mãe quando eu tinha 2 anos de idade. Cara, foi a maior dificuldade da minha vida foi conversar coisas de homem com a minha mãe. Eu nunca consegui, mas não é porque a minha mãe não queria. Se eu perguntasse, ela ia falar. Mas eu não tinha coragem, entendeu? É complexo. No também, meu né? caso, minha mãe e meu pai se separaram, né? Uhum. Quando eu tinha uns 3 anos. 2 para 3. E minha mãe que me ensinou todas essas coisas. Então, assim, Olha ela que sempre legal. foi muito aberta. Hum. Ela falava, filho, vem cá. Você já teve vontade de namorar? Já, mãe. E como que é? A gente vai ficando meio assim, né? Meio acanhado. Só que minha mãe ia me dando uma liberdade que eu falava, caramba, que legal. E comigo, eu consegui falar todas essas questões com a minha mãe. Então, exemplo, quando eu conheci uma pessoa, eu já falava pra minha mãe. Minha mãe, você se relacionou com ela? Né? Você teve relação com ela? Eu falava, mãe, tive, eu não tive. Foi bom? Foi, não foi? Usou camisinha? Usei. Então, só que tem pais que não tem isso daí, ainda mais dentro de uma igreja.